Queridos irmãos, continuamos a nossa leitura do livro do Apocalipse. Hoje saltamos ao capítulo 18, que nos descreve, aqui nós leremos alguns versículos apenas, da sexta visão, que é a queda da Babilônia. Então diz: Eu, João, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Este anjo, em algumas traduções, é colocado com letra maiúscula, porque, segundo os comentadores mais antigos, ele é Cristo. Já que a palavra angelos significa mensageiro, então muitas vezes, quando no Apocalipse aparece a palavra mensageiro, não está falando de um espírito angélico, mas está falando de alguém que exerce esse ofício. No caso, apareceu um anjo descendo do céu, porque Cristo se encarnou. Ele se fez homem. E ele tinha grande poder. E diz: e a terra ficou iluminada com a sua glória. Outra tradução diz: toda a terra ficou iluminada com a sua glória, com o seu brilho, com a sua luz. Então, imagine um anjo cuja grandeza é tão grande que ilumina a terra inteira. Este é Cristo, que pelo mistério da encarnação e pela sua ressurreição gloriosa e pela sua ascensão aos céus, é como que o sol da graça, cujos efeitos se manifestam naqueles que creem nele, aqueles que, por assim dizer, se colocam debaixo da sua influência. Assim como Cristo está unido a nós pela sua virtude, fazendo com que o seu poder nos transforme, como diz São Paulo, de glória em glória. Mas o texto diz: ele gritou com voz poderosa, com a voz forte. Caiu Babilônia a grande. Ele diz duas vezes caiu, porque é um modo hebraico de salientar as coisas. É como Jesus quando diz: Jerusalém, Jerusalém, Marta, Marta, Saulo, Saulo. Aqui ele diz: caiu, caiu. Caiu a grande Babilônia. Babilônia era, para os leitores de São João, judeus, em sua grande parte, símbolo de tudo aquilo que havia de pior, por várias razões. A palavra Babilônia significa confusão, na sua acepção hebraica. Na acepção mesopotâmica, significaria porta de Deus. Mas na concepção hebraica significa grande confusão. Basta lembrarmos a Torre de Babel. Babel está na origem do nome Babilônia, dentro da tradição hebraica. Mas também porque a pior de todas as desgraças que tinham acontecido para os judeus até então foi o seu exílio em Babilônia. Quando a terra foi destruída, o templo foi destruído, tudo foi acabado,
justamente porque os judeus estavam entregues à idolatria. E é muito interessante porque Babilônia aqui é apresentada, nós não lemos esses versículos, o texto salta, como uma mulher vestida de escarlate, que se embriaga com o sangue dos santos, com o martírio dos santos, cheia de joias, montada sobre uma fera. Os animais que transportam gente eram chamados de bestas, né? Sobre uma besta, sobre uma besta fera. E essa besta fera era uma pantera com chifres, terrível, monstruosa, que tinha 7 cabeças e que estava em muitas águas. A Babilônia, na representação tradicional, conhecida pelos judeus, era simbolizada por essa divindade chamada Ashera, que era a mulher de Baal. Na mitologia babilônica, Baal foi gerado por Ashera e ao mesmo tempo fornicava com ela. Então ela era a sua mãe e a sua esposa. E essa mulher, Ashera, não tinha pernas, segundo a concepção babilônica. Então ela ficava montada sobre uma besta sempre quando ela tinha que ser transportada. Então, quando o texto bíblico diz que Babilônia é uma mulher prostituta, vestida de escarlate, que leva uma taça com sangue nas mãos, que ela seduz as nações, etc. Tudo isso é muito familiar para o leitor imediato, mas ao mesmo tempo tudo isso se contrapõe a uma outra mulher que aparece no capítulo 12. Vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, pronta para dar à luz. Essa mulher é a igreja. Portanto, o que o texto nos apresenta é a oposição entre a igreja e a anti-igreja. Ou, para utilizar uma expressão mais característica de Santo Inácio, a bandeira de Deus e a bandeira do diabo. Ou, para dizer como Santo Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é a Jerusalém Celeste, a nossa mãe. A cidade dos homens é a Babilônia, com a sua confusão, com a sua dinâmica. Ora, acontece que nos dias de São João, essa Babilônia era perfeitamente representada pelo Império Romano, que estava matando os cristãos. E então, João vê essa mulher sentada sobre uma besta que tem 7 cabeças, e ele diz que estas 7 cabeças são 7 montes, e a cidade de Roma, de fato, está edificada sobre 7 montes. E diz que a besta está em águas, e essas águas são todos os povos da terra. E de fato o império estava em todos os cantos da terra. E essa besta, ela bebia, aliás, essa prostituta, mulher, bebia o sangue dos santos. E o Império Romano estava perseguindo os cristãos, estava martirizando os cristãos. Ou seja, o que São João está dizendo é que aquilo que Babilônia foi para os judeus, hoje Roma está sendo para os cristãos, mas esta imagem, de algum modo, é arquetípica, ou seja, ela faz referência a algo mais amplo e a algo que tem uma continuidade na história. Alguns comentadores protestantes, especialmente os adventistas,
forçam o texto para dizer que, primeiro, a mulher de Apocalipse 12 é a mesma de Apocalipse 18. Então eles criam uma argumentação para dizer que aquela mulher caiu em apostasia. E a prova disso é que São João vai para o deserto, o Espírito leva para o deserto. E como o final do capítulo 12 diz que a mulher foi para o deserto, então eles dizem, está vendo? Olha aí, essa mulher que antes estava sendo perseguida, agora ela subiu em cima da besta porque ela caiu na apostasia. E essa é a Igreja Católica. Só que essa interpretação, além de fantasiosa, não tem nada a ver com o texto. Porque o que São João está apresentando é efetivamente não uma continuidade narrativa, mas uma oposição real entre os dois modelos de mulher. Seria absurdo que ele visse a igreja como a anti-igreja. A igreja que estava sendo perseguida nos dias de São João era a Igreja Católica. Era a mesma igreja que ele estava representando naquela figura da mulher vestida de sol. Portanto, é uma confusão. Ademais, é uma confusão que ela descansa sobre o fato de que os símbolos são todos ambíguos. Eles admitem interpretações contraditórias. Então, deserto, ao mesmo tempo que é símbolo da vida espiritual, também é símbolo da infecundidade. Assim como, por exemplo, Jesus é designado como leão, o leão da tribo de Judá, mas São Pedro diz que o diabo nos rodeia como um leão, procurando a quem tragar. Os símbolos, eles têm uma ambiguidade, e é preciso muita inteligência para poder lê-los, e ao mesmo tempo, quando você tem certa malícia e certa intencionalidade, você consegue pervertê-los. Ora, só que ao longo do texto nós vamos percebendo mais coisas. Ele diz, caiu Babilônia a grande. Ou seja, não é porque é grande que ela não cai. As estruturas do mal vão cair. As estruturas de controle vão cair. O que o texto está nos mostrando é que nós não podemos nos impressionar com a grandeza da Babilônia, seja ela qual for. Assim como Babilônia caiu, assim como o Império Romano caiu, assim como outros impérios ao longo da história caíram, por mais fortes que pareçam, estes impérios vão cair. Não importa o tamanho de Babilônia, ela cai. Diz, tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. São João chama aqui os demônios de aves impuras e nojentas, justamente apelando para o significado, por exemplo, do que é uma ave de rapina, uma ave impura, que vive de carniça, que vive do que é podre, para mostrar que o espírito maligno, ele nos induz a tudo aquilo que é podridão carnal, a tudo aquilo que é sujeira. E continua, nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, um anjo poderoso, levantou uma grande pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a no mar, dizendo, com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada, nunca mais será encontrada. A imagem é muito forte. Imaginem assim, alguém muito forte, que pega uma pedra imensa e a atira no mar com toda a sua força. E ela vai, como se fosse um meteoro caindo no mar. Pá! Isso indica o peso da justiça de Deus sobre os condenados.
Mas não só sobre os condenados individualmente, mas sobre a sociedade dos condenados. Porque para o texto do Apocalipse 18 e 19, os reprovados, os réprobos, constituem uma espécie de comunhão. Assim como não há comunhão entre a luz e as trevas, existe uma comunhão das trevas entre si. Jesus mesmo havia dito que nem Satanás se levanta contra Satanás. Para dizer que existe uma cumplicidade, existe um tipo de associação maligna, mesmo entre aquilo que é mais oposto. A gente vê na vida assim. Quantas vezes você tem pessoas que são opostas, mas de repente você percebe que elas não são tão opostas assim. Elas se juntam para fazer o mal. Na hora H, todos formam apenas um núcleo. Por quê? Porque eles não são uma oposição entre o mal e o bem, mas são uma oposição entre aspectos negativos que se confrontam. Portanto, Babilônia é uma confusão, mas é uma confusão mais ou menos organizada, em que você tem as diferentes pontas dialéticas da maldade. Não é à toa que aparecem duas bestas. Uma claramente má, a outra com aspecto de boa. E subliminarmente no capítulo 3 de Apocalipse se diz que uma odeia a outra. É a dialética. Elas se opõem na aparência, como dois braços de um mesmo ente, que vai jogando o homem de um lado para o outro, a fim de poder enganá-lo. Deus não é sim e não, Ele é sim. É, portanto, com a força do sim que Ele diz, caiu. Ela não será mais achada, caiu, acabou. A ambiguidade, a ambivalência, acabou. Esse teatro fingido da maldade. E ele diz na sequência, e o canto dos arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará. São os artistas do show business de Babilônia, que aparecem todos juntos, sorrindo e cantando as músicas de Babilônia, que celebram, que dançam, que fazem os espetáculos e entretenimentos de Babilônia, que fazem com que cada dia os homens sejam cada vez mais seduzidos por aquilo que parece tão leve, tão suave, tão gostoso, mas que carrega um veneno mortífero. Deus vai acabar com esses showzinhos, Ele vai acabar com essas festinhas. Não haverá mais essas comemorações da carne. Ele diz, isso vai acabar. Não mais vai se ouvir o canto da música e essa arte podre a serviço do que não presta, que promove o pecado, a desonestidade, o mal. A minha santidade vai pôr um fim nisso. Diz, e o canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá. O canto do moinho é o canto que faz o pão. Vocês não vão comer mais. Isso que sustenta a Babilônia não vai existir. A luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará. Vai acabar a tua força, a tua eletricidade. Vai acabar toda a sua luz. E a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá. Babilônia, tu que celebras tanto o amor humano, tu que colocas no coração do homem
o romance, e faz com que a alegria carnal que tu projetas sobre a ideia do amor, desse amor abusado, desse amor sentimentalista, isso vai acabar. Mas ele diz por quê. Ele explica por quê. Ele diz tudo isso: o canto dos arpistas, os artistas, o moinho, a voz do esposo, da esposa, tudo isso vai acabar, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra. É muito interessante que no capítulo 13, nós temos paralelos imensos aqui. Se diz que aquele que não levar a marca da besta na testa e na mão, não poderá comprar nem vender. Ontem eu falava sobre o número e sobre essa civilização quantificada, dominada pelos algoritmos. O que o texto está dizendo é que isso tudo está a serviço do mercado. Que é o oposto à lógica da graça. Jesus diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ele diz aos apóstolos, diante daquela multidão esfomeada: dai-lhes vós mesmos de comer, quando eles dizem: não temos onde comprar pão para tanta gente. Esse mundo surgiu depois da Revolução Industrial, é o desenvolvimento dessa soberania do mercado que controla todas as coisas, que controla as pessoas, que escraviza as nossas mentes. Até nós mesmos não conseguimos pensar mais em outra coisa a não ser nisso. Vivemos para trabalhar, nós, assim que adquirimos consciência, começamos a estudar pensando em trabalhar, e trabalhamos para ter dinheiro, e para ter dinheiro trabalhamos, e com o nosso trabalho nós ganhamos dinheiro, com o dinheiro nós alimentamos o mercado, ao qual nós também alimentamos com o nosso trabalho, e isso não tem fim. Esse mundo que vive o tempo todo em função desta mentira chamada dinheiro, que tira o nosso sono, que é o grande número que ocupa os nossos corações, esse mamon, esse monstro, esse ídolo, que alcançou as nossas consciências de modo a dominá-las completamente, está aqui representado. É esse mundo aqui que faz com que as pessoas tenham abandonado o campo e migrado para cidades, e que elas não tenham mais famílias numerosas, e que elas queiram emancipação umas das outras, e que queiram se tornar funções, apenas funções, não tenham sequer mais identidade, não sejam sequer mais alguém. É esse mundo que quer que as pessoas sejam descartadas, e descartadas porque elas são excessivas, porque não é necessário ter tanta gente assim. É esse mundo que gerou a morte. É este mundo que gerou um morticínio cujo sangue ele bebe. Essa prostituta que faz o mundo inteiro se perder com entretenimento, com sexo, numa mentalidade orgiástica. É essa Áshira, essa prostituta, essa Jezabel, que vai fazendo com que o coração das pessoas esteja cada dia mais inclinado para a lascívia, para a imoralidade, e ao mesmo tempo para o consumo, para o ter, ao mesmo tempo para as suas vaidades, e portanto
tape os seus olhos para a vida espiritual, para Deus, para a graça, para uma vida de comunhão com Ele. Tudo isso vai acontecer porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com magia tu enfeitiçaste todas as nações. A feitiçaria de Babilônia não é tão somente a feitiçaria dos rituais mágicos, mas também é a feitiçaria gerada em torno, por exemplo, de tantos recursos mentais. Hoje o mercado se vale de estratégias neurolinguísticas, hipnóticas, induções psicológicas, de elementos, de ferramentas de marketing para nos enfeitiçar. Babilônia enfeitiça, ela seduz, ela mantém os homens completamente aprisionados, mas ela vai cair. E o texto diz que ela vai cair dentro de 1 hora. Ela vai cair repentinamente. Ela vai cair porque ela é frágil. Ela não é o que parece ser. Mas, diz São João, depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava: aleluia. Vejam, a gente tem a impressão de que Babilônia é onipotente. Só que, por baixo dessa aparência, Deus está formando uma grande multidão. Homens e mulheres que vão desenvolver a sua vida espiritual num nível antes nunca visto. Homens e mulheres que mergulharam profundamente na palavra, que penetraram nos sacramentos, que se lançaram na vida de oração. Homens e mulheres com uma vida espiritual impressionante. Homens e mulheres com uma vida tão alta que diz o texto: depois disso ouvi um forte clamor de uma grande multidão no céu. No céu. Por que no céu? Porque pela vida de oração eles se elevaram aos céus. Estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, não nos enganemos. Nestes tempos de tribulação, nestes tempos de obscuridade, nesses tempos de aparente triunfo do mal, Deus está preparando a sua igreja gloriosa. Ele está formando a sua noiva. Ele está fazendo com que ela cresça em graça e santidade, mesmo no meio das suas faltas, dos seus pecados, das suas quedas. No meio de tudo isso, a noiva está sendo formada. E o que essa multidão clamava? Aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. É Ele que salva. Porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E repetiram: aleluia. A fumaça dela fica subindo por toda a eternidade. A fumaça da Babilônia sobe por toda a eternidade, ou seja, por toda a eternidade, a vitória de Deus sobre o mal estará diante dos olhos dos bons. Nós não precisamos nos assustar com nenhuma vitória temporária do mal. Nós temos que nos impressionar com a vitória definitiva e eterna de Deus sobre tudo isso. Porque a fumaça dessa destruição subirá eternamente. O mal vai virar só fumaça. Só fumaça, não vai ficar nada, vai ficar só fumaça. Só a fumaça. Ele vai perder a sua materialidade, a sua consistência. Ele vai perder a sua substância.
Não que nós sejamos aniquilacionistas, é uma heresia perigosa essa. Não. As almas humanas continuarão imortais, os ímpios estarão no inferno com seus corpos, serão punidos lá, mas a maldade estará anulada definitivamente. E um anjo me disse: escreve, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Feliz não é quem ganhou na loteria. Feliz não é quem tem um carro importado. Feliz não é quem tem milhões na conta. Feliz não é quem pode celebrar no meio de festas e danças e bebidas alcoólicas. Feliz não é ninguém que parece feliz aqui. Feliz são os escolhidos para estarem lá, nessa grande festa de casamento de Cristo com a igreja. Com a sua igreja casta, com a sua igreja santa, com a sua igreja pura, com a sua igreja imaculada, com a sua igreja piedosa, com a sua igreja que tem uma fé irrepreensível, inabalável, que não se mistura com ideologias terrenas. Felizes são aqueles que estão aqui, que parece que estão perdendo e que estão esmigalhados e que não são valorizados e que não são vistos. A festa não é aqui. A nossa festa é lá. Essa é a festa imperdível. Mas tem um convite com o teu nome para essa festa. Se você de fato vive a fidelidade a Cristo, se você largou a confusão da Babilônia e entrou na história de Cristo com os seus santos. Eu não quero escrever a história de Babilônia. Eu não quero ficar aqui escrevendo as crônicas deste mundo doido, corrompido, cheio de politicagens e de sujeiras. Eu não quero passar a minha vida aqui escrevendo essa história inútil de movimentos e de coisas que vão acontecendo do ponto de vista terreno e carnal, que seduziu tantas pessoas com suas preocupações políticas e sociais e temporais e de lutas seculares e de tudo isso. Não me interessa a história da cidade dos homens. O que me interessa é a história da Jerusalém celeste, eterna, nossa mãe pura, santa. É a história de Cristo com os seus santos, desses santos ignorados pelo mundo, mas que são como estrelas vivas nos céus dos céus. É essa história que nós estamos escrevendo. Essa história que parece não fazer barulho, que ninguém vê. Essa história que é ignorada, que não aparece nas grandes manchetes, que jamais será ouvida nas rádios e nem será transmitida na televisão. Essa história pela qual os jornais não se interessam, mas que é a história de Deus com os seus servos. É a história da Jerusalém, nossa mãe do alto. Não nos impressionemos nunca com o tamanho de Babilônia. Ela vai cair.